sobre a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Quero compartilhar com vocês nessas mensagens, chamadas mensagens do céu, sobre a Torre de Babel. Uma preocupação que eu tenho como profeta do Senhor sobre essa Torre de Babel nesse tempo em que estamos vivendo, de forma parabólica, de forma figurativa, mas o figurativo representa o real, e nesse caso, assim como as parábolas do Senhor. Claro que nós não temos uma construção física de uma torre aqui acontecendo no momento, mas eu quero falar dessa construção espiritual, dessa Torre de Babel, porque isso tem me preocupado bastante como profeta de Deus, como pastor de Deus, como pregador do Evangelho. E nós temos que entender se nós estamos fazendo parte dessa construção dessa torre, o que isso é. Se estivermos fazendo parte dessa construção, estamos além de um processo de fracasso, nós estamos num processo de condenação. O que me chama a atenção principalmente aqui é que nesse tempo da construção da Torre de Babel, logo após o dilúvio, as pessoas falavam uma língua só, falavam uma linguagem só, e então veio o Senhor e confundiu a linguagem das pessoas para que eles não construíssem a torre. E o que tem me preocupado é sobre esse ponto, uma linguagem só. Cada vez que eu analiso como crente, como filho de Deus, o mundo, a situação do mundo atual, eu estou notando que há uma linguagem só no mundo. O mundo está tendo uma linguagem só. Eu não estou falando de línguas ali faladas por nós, português, inglês, mandarim, o africanês e etc. Não estou falando dessas línguas de todos os 5 continentes, mas eu estou falando de uma língua que, à medida que o mundo está chegando ao fim, o mundo está falando uma só linguagem, está voltando a falar uma linguagem só, e é sobre isso que eu quero apenas compartilhar. É uma palavra do meu coração. Eu quero compartilhar para que você possa analisar isso. Nós estamos vendo que na verdade ecumenismo é isso, é uma linguagem só, é todo mundo junto, todo mundo falando a mesma coisa. É aquela frase que aqui no Brasil as pessoas estão falando, no português bem mais fraco: estamos junto. Então as pessoas, todo mundo falando para todo mundo: estamos junto. Então não há mais diferença entre, por exemplo, o santo e o profano, e eu quero compartilhar isso. Por exemplo, nós temos visto aqui nos programas de televisão aqui no Brasil, cada vez mais, uma mistura do santo com o profano. Estamos falando a mesma linguagem. Então os cantores evangélicos, eles vão para o programa de televisão, o apresentador faz todo aquele roteiro do programa, e com os mesmos pontos, com os mesmos passos que qualquer outro programa de animação de auditório, com uma pessoa que é fã daquele cantor, com um prêmio que a pessoa vai receber depois, com um sonho que a pessoa tem. Eu já vi isso várias vezes. Então há um programa, e aí o cantor vai lá, e aí outros cantores vão para outros programas, em nome da evangelização. Nós estamos falando a mesma linguagem. E aí, na verdade, as moças que não estão tão bem vestidas assim, são dançarinas, e elas estão lá dançando no fundo daquele cenário, enquanto o cantor está lá entoando uma música, dizendo que seria de adoração ao Senhor.
e se nós analisarmos as letras, não passam de adorações a si mesmos, de satisfação das nossas necessidades, mesmo que se fale o nome de Jesus. Nós temos estado nessa construção da torre, porque nós estamos no final dos tempos, e Jesus falou que os últimos tempos serão como os tempos de Noé, isso está lá em Lucas 17, e logo depois dos tempos de Noé veio a torre de Babel. Então isso é um fato, e a gente está falando a mesma linguagem. Por exemplo, o futebol é uma linguagem universal, todo mundo fala em futebol, inclusive os missionários dizem que quando você fala em futebol, abrem-se muitas portas. Então hoje nós temos que falar do futebol para abrirem-se portas, é uma linguagem só. Então hoje se educam jovens, crianças, a gente educa crianças de rua e tal, com futebol ou com outro esporte, é uma linguagem universal. E aí você pode estar pensando, mas o que o pastor tem contra isso? Eu tenho contra isso o seguinte, porque aqui está dizendo que eles estavam falando uma linguagem só, e eles disseram, vamos construir uma torre que chegue aos céus. As pessoas estavam querendo chegar a Deus por meio dessa torre. Qual é a torre? A torre é construída pelas nossas próprias mãos. O cantor, como eu citei, ele tem construído suas canções com as suas próprias mãos e tenta chegar ao céu. O céu é o limite, o céu da sua fama, o céu do seu sucesso, não é adoração ao Senhor. E assim como um cantor, que a gente chama um cantor mundano, secular, ele também galga essa mesma torre de fama, de sucesso, e para isso ele faz pacto com quem quer que seja, até com a morte, se preciso for. O Evangelho também está falando a mesma linguagem. Eles fazem pactos com a fama, o sucesso. Você coloca dinheiro, poder e acesso ao sexo para alguém, e você vai descobrir quem é essa pessoa. Isso está acontecendo. Então as pessoas aceitam os elogios, aceitam serem ídolos, e as pessoas, não estamos diferentes, estamos falando a mesma linguagem. Futebol, os jogadores estão construindo a sua própria torre, estão construindo o seu próprio nome, engrandeçamos o nosso nome, mas no final ele coloca uma faixa aqui chamada Jesus, e aí falamos, e o outro, se for de outra religião, coloca uma faixa do nome do seu Deus. Não há diferença, a diferença é que estamos falando a mesma linguagem, a linguagem do tudo pela fama, a linguagem do tudo pelo dinheiro, a linguagem do tudo pelo poder. Estamos falando a mesma linguagem. Os nossos cultos não são diferentes de um show, de um teatro. Muitos cultos não são diferentes. As pessoas vão a um teatro ou vão a um show musical, elas vão para se divertir, para lavar a alma das suas tristezas. Os cultos a gente vai para isso também. Nós não vamos ao culto para ter um momento de adoração, de ajuntamento solene para adorar o Senhor. Estamos nesse momento falando uma linguagem só. É uma pena, porque cada vez mais estamos parecidos com as pessoas do mundo. Cada vez estamos mais pertinho de sermos um só. O texto diz, o povo era um só e uma só linguagem. Somos um só, dependente de estarmos aqui na América do Sul, na América do Norte, ou irmos para a Europa, ou irmos para a África, terminamos falando a mesma linguagem, seja da música, seja da diversão do futebol ou de outro esporte, estamos falando a mesma linguagem. E o Senhor veio e confundiu. O Senhor veio lá do céu e confundiu. O Senhor já veio na pessoa de Cristo. Quando o texto fala desçamos, vejamos o que está acontecendo, está falando da pessoa de Jesus. Ele veio ao mundo, ele se tornou homem para confundir a nossa linguagem. Ele veio para confundir a linguagem dos sábios. Ele veio para tornar a nossa sabedoria loucura. Ele veio para dizer que o fraco é na verdade o forte, que o morto é na verdade o vivo, que o vivo é o morto, que o que acha que está subindo é o que está descendo, e que o que acha que está descendo é o que está subindo. Ele veio para confundir a sabedoria dos sábios deste mundo. Mas essa palavra é apenas um alerta para dizer, queridos, nós temos que entender o coração de Deus. O coração de Deus veio no dia de Pentecoste, o Espírito Santo pousou como línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, e as pessoas do mundo inteiro estavam ali, os judeus de todas as nações estavam ali, e eles ouviram, cada um na sua própria língua, ouviram a língua do céu. É hora de pararmos de construir uma torre, de termos uma língua só, que é a língua do mundo, e termos uma língua só, uma outra língua só, que seria ou que será a língua do céu. Essa é apenas um recado profético de alguns momentos. Queridos, vamos buscar o Senhor, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à busca do Espírito Santo para confundir a língua dos homens. Não vamos entrar nesse caminho pelo qual nós estamos trilhando. A igreja do Senhor está trilhando pelos caminhos dos shows dos seus cultos, pelo caminho
usar os meios para atingir os fins, e podem ser quaisquer meios, não é o único meio, por exemplo, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é a atuação do Espírito Santo, não é o futebol, não é o voleibol, não é nada disso, isso é apenas uma diversão. Isso não pode ser o caminho, isso não pode ser a nossa torre, nós não podemos construir essa torre. Nós podemos encher a nossa igreja, não porque nós temos quadras de esportes, nós temos que encher a igreja não porque um cantor famoso vai cantar, esse é o caminho da Torre de Babel. Nós não podemos encher as igrejas porque um pregador que prega eloquentemente e tão bem e que atinge multidões com palavras, com frases de efeito, vai pregar, mas nós temos que atingir pessoas pelos joelhos, pela oração, pelo amor de Deus que nos constrange, pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. É hora de voltarmos a Deus, é hora de voltarmos ao Pentecoste, é hora de ficarmos em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder, é hora de pararmos de falar a mesma linguagem das pessoas, a linguagem dos filmes, a linguagem das diversões, a linguagem do ecumenismo, as religiões agora estão tudo igual, um é idólatra, um adora imagem, outro adora entidades, outro adora a si mesmo, e nós dizemos que adoramos a Jesus, mas estamos juntos. Falamos a mesma linguagem, estamos construindo a mesma torre. O pastor está construindo a torre do seu sucesso, o padre está construindo a torre do seu sucesso, o bispo também, o frei também, o pai de santo também. Estamos na mesma torre. Não podemos construir essa torre. Toda essa torre não chegou aos céus. A cidade da Babilônia foi parada naquele momento e a torre foi parada. É hora, queridos, é hora de pararmos com isso. Essa é uma palavra profética para a igreja do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Querido Deus, onde essa mensagem atingir, eu peço que Tu atinjas o coração de cada um. O Senhor tem queimado o meu coração sobre essa torre de Babel. Nós estamos nos últimos tempos, nós estamos em tempos que o Senhor Jesus falou que seriam como nos tempos de Noé, quando os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até que veio o dilúvio. Ou seja, até as nossas músicas em igreja é para atender às nossas necessidades materiais. Estamos construindo a torre para engrandecer o nosso nome. Os líderes estão construindo igrejas para ficarem famosos. Isso é torre de Babel. Senhor, igreja somos nós, o reino de Deus não é visível, o reino de Deus está dentro de nós, a Tua palavra disse. Senhor, nos ajuda a sermos crentes nesses últimos tempos. Atinge o coração dos sedentos, Senhor, nesses últimos tempos. Queima com o fogo do céu, com a língua do céu, na nossa cabeça nesses últimos tempos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. Eu peço misericórdia pela igreja que se encontra no Brasil e no mundo, para que nós possamos ser queimados pelas brasas vivas do altar, para que não falemos mais a mesma linguagem. Senhor, que o Senhor nos deu o mesmo arrependimento que o Senhor deu a Isaías, quando ele disse: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu falo coisas impuras. E o anjo do Senhor veio com uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías, e purificou os seus lábios. Senhor, rompe agora essa linguagem mundana e humana das nossas vidas, dos nossos lábios, das nossas palavras. Rompe agora e ajuda-nos com o Pentecoste. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.